Olá pessoal, hoje o tema do vídeo é: por que brasileiro gosta tanto de Gradiente e Polivox? Aqui nesse vídeo você vai conhecer a minha teoria do porquê o brasileiro gosta tanto de equipamentos da Polivox e equipamentos da Gradiente, a ponto de ter vários Polivox e vários Gradiente. Quem tem som antigo provavelmente já escutou alguém falando assim: ah, por que você dá tanto valor a esses Polivox, a esses Gradiente, sendo que a gente tem equipamentos da Marantz, da Sansui, que às vezes até você consegue comprar por um preço melhor do que um equipamento da Polivox e da Gradiente. Por que isso? Porque as pessoas vêm e ainda ficam perguntando por que você gosta tanto de Polivox e por que você gosta tanto de Gradiente. Por que isso? Porque as pessoas acabam adquirindo um equipamento desse por um valor que às vezes você pode comprar um equipamento dessa marca, ou um equipamento moderno, um Onkyo, um Denon. Porque as pessoas acabam adquirindo muito mais um equipamento desse do que um outro equipamento que supostamente é melhor e às vezes tem o mesmo preço do equipamento desse. Por que isso? Então é isso. Na minha teoria, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é o momento que a gente vivia nessa geração, anos 70, anos 80. E qual era a atual situação do Brasil. Estou usando isso aqui como plano de fundo para dizer que a situação do Brasil era que a gente vivia um regime militar. E esse regime militar, ele tinha algumas diretrizes, digamos assim. E qual era uma dessas diretrizes? Era da ênfase, era da apoio à indústria nacional, E como eles faziam isso? Como eles faziam esse apoio? Quer dizer, isso é uma teoria muito longa, é um bate-papo muito complexo de dizer se realmente isso era um benefício para a indústria nacional ou se era um malefício. A gente não sabe, isso aí é uma discussão bem longa. Mas lá na teoria deles era que se eles proibissem a entrada de equipamentos importados, equipamentos de fora, a gente poderia ter uma indústria nacional mais forte, bem mais forte. Então, a ênfase era a indústria nacional. E a gente não tinha um acesso tão fácil como hoje as pessoas têm de equipamentos que vêm lá de fora. Hoje em dia, as pessoas têm que entender como a gente vivia lá nessa época. Principalmente os jovens, Tem muitas pessoas aí agora, as pessoas novas, que estão interessadas nesses equipamentos e às vezes não entendem qual é a valorização de um Gradiente, de um Polivox. As pessoas não entendem que naquela época a gente não tinha internet, Hoje em dia é tão fácil, você entra na internet, você tem um conhecimento, você conhece novas marcas, você conhece novos produtos, você tem acesso à informação sobre essa geração de equipamento. Mas lá nos anos 80 não era tão fácil como é hoje você ter informação, conhecimento desse tipo de equipamento. E aí, sem acesso à informação, como a gente tem hoje, qual era o nosso ponto de apoio? Aonde a gente conseguia a informação? Era o quê? Ou em revistas especializadas, nacionais, e o pior, Essa revista nacional, que é bem conhecida, ela só foi lançada lá no início dos anos, dos anos 70, 79, 80. Então se veja, toda essa geração antes de 79 não tinha as informações que o pessoal lá dos anos 80 teve com essa famosa revista de circulação nacional, onde você tinha acesso a muita informação. E aí quem era um pouco mais ligado ao mundo do áudio se informava, essa aqui é bem antes, então essa aqui nasceu bem depois dessa aqui, e essa aqui, no caso, era importada, Uma revista de fora, você tinha que adquirir a revista de fora para poder. E também, comentar que não é tão fácil adquirir como é hoje. Hoje você vai no site, às vezes, da editora e manda a revista online, baixa o arquivo. Nessa época não, nessa época você tinha que mandar uma carta para a editora vir autorizar a mandar a revista para você teria que mandar um cheque, alguma coisa para fazer o pagamento, e depois tudo por carta, tudo por correio, demorava muito para chegar. Então isso as pessoas têm que entender, que o acesso à informação não era tão fácil como é hoje.
né? Então você tinha ou a Revista Nacional, que já é mais nova, ou você fazia todo esse trâmite aí para adquirir conhecimento lá de fora. Mas aí alguém vem e me fala assim, mas César, hoje nós estamos na geração pendrive, hoje todo mundo tem acesso à informação, MP3, pendrive, computador, internet, por que que as pessoas ainda continuam gostando mais de Polivox e de Gradiente? E aí sim a gente entra no ponto principal, no porquê as pessoas continuam gostando dessas marcas. Por que isso? Agora sim. Por quê? Por que as pessoas continuam gostando dessa marca? Porque você entendeu que a gente não tinha acesso à informação. Então, a maioria das pessoas não conheciam os equipamentos que hoje a gente conhece. Hoje você vai na internet, você busca, você conhece equipamento que é feito lá no interior da China, num vilarejo, você conhece o equipamento. Nessa época não, a gente não tinha esse acesso porque era muito mais complicado, como vocês já viram aí, eu já expliquei, eu acho que deu para entender. E aí as pessoas lá dos anos 80, muita gente que gostava de áudio, curtia um áudio, namorava o quê? Uma vitrine de loja, namorava às vezes algum catálogo que a própria a Gradiente ou a Polivox fornecia. Então se ia nas lojas lá, pegava um catálogo, ficava namorando os catálogos, né? Puxa, olha, existia o rato de catálogo. Ia nas convenções, nas exposições, e iam catando os catálogos. E o que tinha de catálogo? Era equipamento nacional, era Gradiente e era Polivox, porque como você já entendeu, não entrava esses equipamentos importados tão facilmente no Brasil. Entrava via Manaus, e como eu disse, isso é uma outra história, uma coisa que a gente pode discutir. Inclusive, das pessoas que mais discutia isso, que combatia esse nacionalismo das indústrias, era o próprio dono da Quasar, outra marca clássica nacional. Então, você não tinha acesso a isso. Então as pessoas, lá os jovens dos anos 80, aquele cara que estava se formando, que estava estudando, ia nas vitrines. Ia na vitrine da loja, via esse equipamento, não tinha condições de comprar, era caro, isso sempre foi caro. E aí esse jovem cresceu, estudou, se formou, ganhou dinheiro na vida e hoje ele quer esse equipamento. Por quê? Porque ele via nas vitrines, ele via nos showrooms, né? Então o equipamento, o cara sempre viu isso aqui no showroom, nunca conseguiu comprar, e hoje ele tem condições de comprar e vai ali atrás do equipamento desse para comprar, e não de um Samsung e de um Mars. Por quê? Porque ele não via isso na época. Tá bom, mas esse é a pessoa que viveu a época, né? Que viveu a época de comprar e tudo mais, esse tipo de equipamento. Mas as pessoas dos anos 90, por que elas ainda gostam desses equipamentos? Porque quem nunca teve um tio, um pai, um irmão, um parente, um amigo, né? Ou uma casa que você frequentava, que quando você entrava dentro da casa, tinha um equipamento desse, um equipamento similar a esse. Quem não teve um irmão, um amigo que teve um equipamento desse? No meu caso, a minha geração é o contrário, né? Eu nunca tive alguém que teve um equipamento desse dentro de casa, mas eu ia nas baladas, nos saraus e tudo mais, e as empresas que sonorizavam os bailes usavam esse tipo de equipamento. Então a minha escolha pelos equipamentos, a minha influência desses equipamentos é nos bailes. Então se ia no sarau, o cara tocava com PM5000, tocava com A1, né? Tocava com Quasar. Se ia numa festinha de 15 anos, o cara tava lá com 2 Quasar, você, nossa, olha só que legal, um mixer lá e tal. E é isso que me influenciou a gostar disso daqui, né? Então, como esses equipamentos tinham bastante, o pessoal usava por todos os motivos que eu já comentei aí, então isso influenciou muitas pessoas a quererem. Então não só aquelas pessoas que viveram isso aqui na época, sendo vendidos nas lojas na época, mas também as pessoas como dos anos 90, que é o meu caso, também viam isso, já não existia mais nas lojas, já não existia mais, mas viam as pessoas utilizando esses equipamentos ainda, né? Isso aconteceu até 91, 92, quando teve a abertura do mercado. Aí quando teve a abertura no mercado, a própria indústria nacional começou a aprimorar mais seus equipamentos e fugiu um pouco dessa geração, e aí se perdeu um pouco. Mas a gente tem essas influências, como eu já disse, ou de um pai, ou de um amigo, ou de uma loja que você ia, olhava, ou de um sarau, de algum lugar que você via um equipamento desse. E é isso que influencia as pessoas gostarem desse tipo de equipamento.
E se ainda você não entendeu qual é o sentimento que o pessoal tinha por essas marcas, você ainda não entendeu, eu vou dar um exemplo aqui agora, tá? Então assista e tenta entender com o exemplo que eu vou dar agora aí. Então, continuando aqui a minha teoria, vou mostrar mais um aspecto aqui, tá? Então, eu tô com o meu celular, tá? É que, na verdade, aonde eu vou mostrar aqui, a página que eu vou mostrar é só no celular que eu tenho. Então aqui, ó, perceba, né? Para quem não sabe, eu tenho um hobby, né? Que são os plastimodelos, os plastimodelismo. E aqui, ó, perceba, é um grupo gringo, né? Um grupo americano. Ele tá vendendo aqui, ó, todos, tá? Qualquer kit de plastimodelismo. Eu já vou explicar no final aqui, vou mostrar esses kits para vocês, para quem não conhece. Então ele tá vendendo aqui, ó, na verdade já vendeu, né? É porque é um anúncio mais antigo, mas ó, qualquer um. Então aqui ó, você tem um Shelby, você tem um Mustang, você tem um Hot, acho que tá dando pra ver, né? Você tem aqui um GTX, um Corvette, que mais? Tem um Corvette, você tem um Duster, você tem aqui, acho que é um Ford Galaxy, né? Mas é um Galaxy americano. E você tem o que? Um 69 Dodge Charger Dart, né? Na verdade é um Dodge Dart GTS. E aqui você tem um Dodge Dart GTS também, mas é de uma versão famosa. Então aqui, ó, qualquer um, $13. Qualquer um, $13. Não quer dizer o quê? Não tem distinção de um kit para o outro. Tanto os Dodge, como o Mustang, como o Corvette, todos eles têm o mesmo valor. Então, continuando, e aqui não quero mostrar o nome da pessoa, mas olha aqui, ó, ele tem vários kits para venda, tá? Inclusive uma picapinha Chevy, ó, aqui, ó, um Dodge, um Chevelle, que mais? Um Ford, um Dragster, tá vendo aqui, ó, um De Volta para o Futuro, um Jeepzinho, tá? E aqui você tem vários preços, ó. Mas vai lá, 280, 480, esse aí por causa que é mais raro o modelo mesmo. Mas olha aqui, ó, quer ver? Deixa eu apertar aqui. Mas olha o valor do 69 Dodge Dart GTS 1x25 Revel, mosca branca, 500. Então quer dizer o que? 280, 380, 250, 200, mais o Dodge Charge 500. E por que será? Não é o mesmo tipo de kit que você estava vendo no outro vídeo lá? Né? Claro, a gente não pode comparar aqui com a locomotiva e com tem um aqui que é mais raro, um kit mais raro, esse aqui, ó. Esse aqui, o Comet, que é uma versão parecida com o Maverick, né? Então entra até no mesmo caso, né? Que eu vou falar mais pra frente aqui agora. Então o Maverick e tal, mas você veja, lá qualquer um $13. Pro americano, qualquer um $13. Agora, aqui no Brasil, né? O Dodge aqui, ele está sendo super valorizado por R$500, quase o dobro do valor dos outros kits aqui. E por que isso? Então, e por que será que esse kit aqui e esse kit aqui, para um americano, ele é banal, é o mesmo preço de qualquer outro kit, mas por que por brasileiro isso aqui vale o dobro? Não preciso nem falar, né? Preciso falar alguma coisa? Para o americano isso aqui é um carro básico, é o carro de entrada. O Dodge Dart lá é o carro mais simples, é o pé de boi lá para o americano. Mas para o brasileiro, para nós aqui brasileiros, esse carro era os top de linha, era o super luxo. E é óbvio, como foi fabricado aqui no Brasil, essa versão de carro, o que acontece? Existe aquele negócio, né? Ah, meu avô tinha, minha avó tinha, meu pai tinha, sempre sonhei em ter e tudo mais. Então, os kits, óbvio, desse modelo são super valorizados no Brasil e lá fora ninguém dá valor, porque lá para eles, lá fora, esses kits, esses carros, na verdade, eram carros comum, carro de entrada. Ainda não entendeu? Ainda não entendeu? Por que hoje em dia, se você fizer uma pesquisa, uma motocicleta dessa aqui, ó, 1986, por que uma motocicleta dessa aqui de 1986, hoje, para você adquirir uma moto dessa, você paga às vezes
3 vezes o valor de uma motocicleta similar com tecnologia muito mais moderna, nova. Por que, né, isso? E voltando ao som, voltando ao equipamento, aos equipamentos, a própria Gradiente informava ou admitia que realmente aqui no Brasil só chegava às tranqueiras lá de fora, né? E os equipamentos nacionais, sim, eram muito melhores que muitos equipamentos que vinham lá de fora. Aqui, ó, a gente tem uma propaganda da própria Gradiente, e aqui, ó, eu vou ler para vocês aqui, ó, o que está escrito aqui, ó, enquanto vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Todo mundo sabe que os equipamentos de som Gradiente são os mais vendidos e os mais respeitados deste país, ok? E mesmo com toda essa evolução que você vê aí ao lado, que é isso que você está vendo aqui, ainda tem gente que prefere o importado. Só porque o importado, essas pessoas não tenha dúvida, pagam mais e ouvem menos, porque os equipamentos japoneses, americanos e europeus do mesmo nível da Gradiente nem chegam aqui. E se chegassem, custariam um absurdo. Mas a Gradiente entende por que acontece isso. É que muitos produtos nacionais ainda têm a mania de prometer muito e cumprir pouco. Tá, ela continua aqui falando isso, mas o que importa é isso. A própria Gradiente admitia que se chegasse coisa boa aqui lá de fora, seria 3 vezes o valor desses equipamentos que está aqui, né? Então, esses equipamentos nacionais, às vezes, eram muito melhores do que era oferecido aqui na época pelos importados. Então é isso aí. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista do porquê as pessoas procuram Polivox, por que procuram Gradiente, né? Primeiro por ser um equipamento antigo, ser um equipamento clássico, antigo, como os exemplos que eu dei aí, e as pessoas viveram isso daqui, viveram essa marca, essas marcas, por todos os motivos que eu já comentei no vídeo aí. Espero que você tenha entendido. Da próxima vez que alguém vier falar assim pra você, nossa, por que o equipamento dessa marca vale tanto mais do que às vezes um equipamento melhor, né, de uma marca melhor, por que ele vale mais, por que as pessoas se interessam mais por esses equipamentos do que por outros equipamentos? Por todos os motivos que eu já comentei no vídeo aí. É isso aí. Se você gosta dessa geração de equipamento, gosta de conhecer, quer ter informação sobre esses equipamentos, aqui nesse canal a gente faz comparativo, demonstração, lives com bate-papo, muita conversa sobre essa geração de equipamentos. Então, se você tem interesse em adquirir conhecimento sobre essa geração de equipamento, inscreva-se no canal, ative o sininho. E também ajude esse canal a se manter, ajude o canal a continuar vivo, compartilhando os vídeos com seus amigos que também têm interesse nessa geração de equipamento. É isso aí. Qualquer comentário referente a tudo que eu disse aqui para você, deixe nos comentários aí, que a gente continua batendo papo aí nos comentários, discutindo isso tudo nos comentários. É isso aí. Valeu.